Boa noite, gente. Estamos aqui hoje fazendo mais uma entrevista espírita com mais uma pessoa do Grupo Cristão Espírita Angorá, mais um colaborador maravilhoso, abençoado, que é o Herman Guilhermo. Vamos esperar ele entrar aí com o perfil do centro, né? Entrevista hoje com o querido Herman. Principalmente trabalha na evangelização lá do Bom Jesus, faz os evangelhos lá em Bom Jesus, onde tivemos a inauguração da nossa nova sede no dia 2/4, nesse sábado, ontem. Fez o evangelho lá também. Ele vai contar a história dele hoje pra gente. Só mandar a solicitação aqui pra ele. Ou esperar ele mandar a solicitação, pode mandar também. Vamos esperar ele entrar. E aí, Érico? Tudo bom? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo sim, tudo tranquilo, tudo certo. Beleza. Podemos começar? Podemos. Então vamos lá. Qualquer coisa, Herman, eu não sei se você tem aí, mas tem. Quando você preferir, acontecer alguma coisa aí, se você quiser também mutar o microfone, tem aí. Você sabe, né? Tudo direitinho aí tem. Enfim, Sim, certo. tem os botõezinhos aí para bloquear a câmera, qualquer coisa que acontecer, fica à vontade. Tranquilo, aqui tá aparecendo. Pronto. Então, eu vou começar fazendo a prece inicial. Vou pedir que no final você possa fazer, se você se sentir confortável em fazer, viu? Então vamos começar com a nossa prece inicial. Vamos agradecer a Deus por mais uma entrevista abençoada como essa, com mais um colaborador abençoado do nosso Grupo Cristão Espírita Angorá, que teve sua nova sede inaugurada no dia 2 de abril de 2022, ontem mesmo, lá em Bom Jesus. Estaremos fazendo essa entrevista com uma pessoa que não é, não deixa de ser tão importante quanto as outras, muito importante, está fazendo parte da evangelização das pessoas de lá, que hoje ele possa contar a nossa história, lembrando tudo aquilo que já aconteceu com ele nessa transição até o Espiritismo, como colaborador do Grupo Cristão Espírita Angorá, aqui de Natal. Que a espiritualidade amiga possa me intuir a fazer as melhores perguntas da melhor forma possível, que possam vir novas perguntas, mais pertinentes ainda. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja sempre. Nessa live, nas próximas, que possam ser muito abençoadas, muito inspiradas. Em nome de Jesus, que assim seja. Então vamos lá, Herman Guilhermo. Se apresenta aí pra gente. Diz aí quem você é, como é que você entrou no Espiritismo, como foi essa transição. E qualquer coisa, pessoal, quiserem fazer perguntas pro Herman, podem ficar à vontade para compartilhar também. Eu vou estar olhando, mediando aqui o chat. Então, a palavra é sua, pode ficar à vontade, Herman. Opa, boa noite, Diogo, novamente. Boa noite a todos que estão assistindo, né? Primeiro, eu já disse a você, Diogo, que a gente é só uma conversa simples, até porque eu tenho mais equívocos para compartilhar do que realmente conquistas e acertos, né? Mas a gente vai buscando dia a dia tentar, como o irmão fala mesmo, né? Diminuir um pouco os nossos erros e aumentar um pouco os nossos acertos, né? Bem, me chamo Erno, né? Como você já falou, sou colaborador do Grupo Cristão Espírita Angorá, já faz alguns anos. Muito feliz de estar nessa casa, né? Acho que todo mundo que a conhece, ela é um verdadeiro divisor de água na vida de cada um que bota os pés lá dentro, né? Graças a Deus, a partir do momento que eu entrei, cada dia o vínculo se torna mais forte e ela se torna mais importante nas nossas vidas, né? É, Profissionalmente trabalho na área jurídica, né? E aí a gente vai tentando conciliar, obviamente, os trabalhos
materiais, do mundo material, com o apoio na medida do possível para os trabalhos do nosso centro, né? E com muita felicidade também que ontem a gente teve a honra de poder participar e vivenciar, né, aquele momento da inauguração da sede oficial lá em Bom Jesus, né? Foi muito, muito especial, né? Depois de quase 12 anos de trabalho, uns 12 anos, e o grupo, pela primeira vez, vai ter a sua sede própria, realmente. Muita felicidade disso. Perfeito, Herman. Agora, com essa apresentação, fala para a gente, por favor, como é que você entrou na doutrina espírita, como é que a doutrina espírita se tornou parte da sua vida, como é hoje. Essa já começa com a pergunta mais difícil de todas, né? É, bem, eu tenho que falar um pouco do que eu era antes, né? Assim, da minha visão de mundo, da minha postura antes. Antes de conhecer o Espiritismo, eu era ateu, né? Se é que se pode dizer assim, eu era ateu praticante. É, 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 e até, assim, posso afirmar tranquilamente, muito radical, inclusive, minha visão, a minha ótica acerca das religiões, né? Todas as religiões na ocasião, né? Porque a gente vê realmente alguns abusos, equívocos que os homens praticaram no decorrer dos séculos e praticam ainda, né? Permanecem praticando em nome das religiões, né? Mas aí, hoje em dia, a gente já tem uma certa maturidade para conseguir discernir o que são os homens e o que são a essência das religiões, né? Quando a gente fala religião, não é essa instituição lá, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou protestante, né? Não, quando fala religião, na verdade, é a essência do ensinamento moral que cada uma dessas visões acerca da religiosidade elas trazem, né? Hoje em dia a gente já consegue separar isso, né? Os homens da mensagem em si. E a gente sabe também que os homens são imperfeitos. E isso não contamina a mensagem nem os ensinamentos que a gente tenta buscar na nossa ótica, especialmente da ótica cristã, né? Que é a base de toda a doutrina espírita. E nesse meu radicalismo frente às religiões, né, eu tive muita dificuldade mesmo de buscar, tanto que eu acho que só quando eu tinha uns 22, estou fazendo as contas aqui, não, 2004, 21 para 22 anos, né, eu sou muito amigo de Marx, Marx já esteve aqui, né, conversando, e de Luciane, que é tia de Carol, que é minha esposa. Eu era muito amigo deles e eles sempre já frequentavam na época o Angorá e sempre me chamavam, me convidavam e eu sempre com aquela resistência, né? Não acredito nisso, não vou não. Até que depois de muita insistência deles, Luciano principalmente sempre ali insistindo, graças a Deus, né? Como o irmão fala, Deus sempre coloca os sirineiros na nossa vida para indicar, para nos ajudar na nossa jornada, né? Até um dia eu vou lá, já que eles estão falando tanto, eu vou lá conhecer, né? E aí, eu no meu ateísmo, realmente, materialismo, o dia que eu entrei na casa, no Grupo Cristão Espírita Angorá, que eu presenciei, assim, de cara, o fenômeno mediúnico, né? Aquilo ali já foi um divisor de águas, né? Aquele momento eu disse, opa, peraí, eu estou vendo uma coisa aqui que é diferente. Tudo que eu acreditava, ou melhor, tudo que eu não acreditava até então, ruiu, né? Então, peraí, e aquilo, de certo modo, foi um choque. Ora, você cultiva uma determinada ideia na sua cabeça durante sua vida praticamente toda, e com certa intensidade mesmo, e de repente, tudo isso aqui, eu estou vendo que já não é mais certo. Já tem algo a mais, né? E aí, nesse processo, foi quando realmente eu comecei a frequentar a casa, e aí comecei a ler a literatura espírita, né? Até na época, como falei, por algumas indicações do próprio Marx, Luciane, né? Que me passaram até os livros básicos da doutrina, o livro dos espíritos, o livro dos médios, né? Até porque, nesse primeiro momento, eu sentia muita necessidade de compreender aquilo. Ora, eu estou vendo um negócio novo, que é contra tudo aquilo que eu acreditei até hoje, e eu não entendo bem isso aí. Então, eu preciso compreender esse fenômeno, né?
E foi importante, pelo menos nesse primeiro momento, entrar em contato com essas obras mais, eu vou usar o termo, não sei se é bem esse, mais técnicas do Espiritismo, que é mais o pilar científico, digamos, do Espiritismo, né? Principalmente lá na origem, ali, o rigor crítico de Kardec, na compilação da doutrina, alguns autores mais clássicos, como Gabriel Delane, Camille Flammarion, ali que são contemporâneos do surgimento ali da própria doutrina, e que analisavam tudo aquilo sob uma ótica científica mesmo, né? O fenômeno, como aquele fenômeno ocorria. E aí foi um processo gradual, né? A pouco fui conhecendo também a literatura complementar pelas obras de Chico Xavier, né? E aí são essenciais as obras, né? E aí, naquele primeiro momento foi realmente um intensivo, assim, porque esse mundo das obras espíritas me fascinou realmente, né? Porque descortinou um mundo totalmente novo, uma coisa totalmente nova, que eu estava ávido por conhecer, né? E comecei a trilhar naquele momento. Pois mãe, sobre você ter falado sobre o ateísmo, né, na sua vida, me veio muitas coisas na minha cabeça em relação eu ter a curiosidade de pesquisar tudo. Eu tenho uma vontade muito grande de estudar tudo, não só a doutrina espírita, mas todas as doutrinas espiritualistas, né? Inclusive o ateísmo, como os ateus compreendem, né? Se convencem de que não existe nada após a morte e nada antes, né? E que Deus, na verdade, não existe. Mas o que que você diferenciou de forma substancial quando você entrou no espiritismo, de tal forma que você não o conhecia, consequentemente, como o resto dos ateus, a maioria, né, a grande maioria, a gente podia dizer assim que quando falam de cristianismo, é apenas o cristianismo primitivo, o tradicional, católico, evangélico e todas as igrejas, né, enfim, todas as linhas dessas religiões, mas nunca o espiritismo. O que foi de forma substancial que você percebeu quando você mudou, né? Quando você teve essa mudança de consciência do ateísmo para o espiritismo? Assim, primeiro, quisera eu precisar não ter visto para poder crer, né? Eu realmente tive que ver o fenômeno para crer. E, de certo modo, eu fui trazido ao espiritismo pelo fenômeno, né? Então, o fenômeno espírita mediúnico, né? O fenômeno mediúnico, que não é só do espiritismo, né? Obviamente, todas as religiões geralmente têm as manifestações. Eu, próprias pessoas que não acreditam, também existem manifestações, né, sendo tratado muitas vezes como questões, doenças psiquiátricas, etc., uma abordagem, de certo modo, inadequada, mas eu não tenho um conhecimento técnico também para abordar o assunto, né? Então, nesse primeiro momento, o que chama a atenção mesmo é o fenômeno. Eu tive uma vontade muito grande de compreender melhor isso, intensificaram muito as minhas leituras, né? Mas quando você conhece o Espiritismo, né, o Espiritismo se tira de uma doutrina que nos traz a imortalidade da alma como fundamento, que nos traz a reencarnação como fundamento, que nos traz a ação e reação, né, essas leis universais, elas trazem primeiro um conforto muito grande, né? Porque, ora, até pouco tempo atrás eu acreditava que a vida era aleatória e era um caos, e você, quando desencarna, acabou. Então, vale a lei aqui do mais forte, né? Quando você tem essa ótica de mundo, se você for levar ela mais a rigor, realmente, isso, né? Então, quando você abandona isso, conhece uma doutrina espiritualista, você já, poxa, minha vida tem um significado, ela tem uma finalidade, existe uma ordem, nada por aqui é aleatório. Você passa a compreender que o sofrimento, as dores que nós passamos são degraus para o nosso crescimento, para a nossa superação, né? Eu ia falar até sofrimento, mas a dor, porque o sofrimento é opcional, né? A gente pode passar pela dor. Agora, se nós vamos sofrer e o quanto nós vamos sofrer, aí é uma opção pessoal. Né? Às vezes nós passamos por pequenas dores e sofremos muito, e às vezes a gente pega pessoas que passam por dores atrozes e não sofrem dentro daquilo porque compreendem a finalidade e a essência da vida, que há uma função
em tudo que nós passamos, né? E além desse conforto que traz para a gente mesmo, para o nosso íntimo, uma tranquilidade maior, uma calma, né? Vem também a consequência, que acho que é o principal, que é a responsabilidade que a gente traz para a nossa vida. Porque a gente deixa de colocar, a gente entende que a responsabilidade dos nossos atos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Tudo que nós somos responsáveis por modificar a nossa vida, por nos construirmos, né? Tem até uma frase que nosso amigo Silvão sempre fala, né? Nós somos arquitetos de nós mesmos, né? Dos nossos destinos, e com razão, né? Dia após dia nós somos responsáveis por ir colocando esses tijolos na nossa existência, na nossa vida, buscando construir um prédio, um edifício seguro, de bases fortes, sólidas e de felicidade, né? Mas sim, então, a partir do momento que você compreende isso, aí vem o que eu considero essencial no Espiritismo, que é a tão falada reforma íntima, né? É a nossa reforma moral, porque você compreender os fenômenos espíritos é importante, você vivenciar os trabalhos da casa, como funciona tudo, entender tudo que passa por trás da matéria é importante, sim, é importante, mas o essencial não é isso. O essencial é justamente a gente as consequências morais disso. Opa, já que existe tudo isso, agora eu tenho que mudar a minha conduta. Agora eu tenho que mudar o meu comportamento. E aí é a parte mais difícil e que exige o maior esforço de todos nós, né? Porque a literatura espírita é muito rica, é muito grande, realmente. Mas você pode ler toda a literatura espírita, é fácil diante da dificuldade de a gente conseguir realmente se transformar moralmente, que eu acho que é a finalidade maior de tudo isso que a gente conhece na doutrina. Perfeito, perfeito. Eu estou com muita vontade, Herman, de bater um pouco mais nessa tecla em relação ao seu ateísmo. Porque o que eu quero tirar aqui também, o que você é, né? Eu quero muito bater porque diferentes experiências nós vamos escutar aqui nesse quadro, né? Nesse perfil de entrevistas. Então, o seu caso aqui vai ser diferente do de Max, do de Newton, provavelmente que eu ainda vou fazer na próxima semana. Então, eu quero deixar bem destacado essas partes, né? Que chamam a atenção. Porque a gente sabe que não estamos aqui sozinhos também, né? Tem tantos encarnados, que pode ter até duas pessoas aqui nessa live, até uma, mas se nós a quantidade não vai importar, né? Porque se Jesus não agradou a todos, por que a gente vai querer agradar? E também porque pouco vai importar, porque sabemos que o invisível está aqui do nosso lado, né? Há muitos desencarnados que esperam por essa live acontecer, por essas lives acontecerem. E, enfim, também podem estar precisando da sua mensagem de muitas outras que ainda vão vir aqui. E assim, o que foi que fez você acreditar nos fenômenos e que o meu pai, o Paulo, né, que era o médium da casa, ainda é o médium da casa que você o conheceu quando chegou ao centro, fez com que você acreditasse que não era um médium charlatão? Que foi que te fez, Sim. poxa, isso aqui não eu acreditei, chamou atenção, acredito que chamou a sua atenção, mas o que fez você ainda não frear um pouco os seus questionamentos? Ali não é um charlatão, então. Esse daí eu acho que é verdade. O que foi que te fez pensar que não seria, né? Rapaz, o interessante é que, apesar dessa minha concepção anterior, né, de que eu era ateu e ser muito radical, é interessante que é o dia que eu entrei no centro, parece que mudou uma chave, assim, parece que eu já conhecia aquilo, que eu já estava esperando só aquele momento realmente de entrar ali. Mas isso não afastou, obviamente, a minha observação crítica depois daquele momento, né? Até porque, opa, tem uma coisa, mas eu não fiquei deslumbrado com aquilo. Era algo que me trouxe a curiosidade, né, realmente. E óbvio que eu submeti, como deve se imaginar, a um rigor crítico, né? Poxa, como você falou, será que isso aqui não é uma armação? Será o que é isso, né? E aí você, no decorrer das diversas reuniões, dos anos, você vai vendo uma série de situações
que vão robustecendo a sua confiança naquilo que está ocorrendo, a confiança na seriedade do médium, dos médiums, né? Na seriedade da casa, dos trabalhos da casa, né? E aí são inúmeros fatores. Primeiro, um fator que se diferencia da maioria das religiões quando você conhece o Espiritismo. Não há interesses econômicos naquilo, né? Você vê um ato de pessoas comuns, pessoas que levam suas vidas normalmente e que renunciam a muitas coisas do mundo para estar ali uma, duas, três vezes por semana. Alguns médicos vivenciam isso 24 horas por dia, né, sem ter qualquer interesse pecuniário, qualquer interesse financeiro naquilo. Né? Aí você vê uma verdadeira dedicação, uma verdadeira renúncia mesmo aos trabalhos. Só isso aí já chama muita atenção que você, opa, peraí, você vê que não são pessoas que estão ali com intenções negativas, né? Você vê realmente pessoas que estão dedicadas àquilo, sem um interesse oculto, sem um interesse escuro por trás daquilo. E aí, quando você começa a frequentar, como falei, várias reuniões, você vê pessoas estranhas, pessoas conhecidas vivenciando aquilo, e você vê a pessoa, às vezes, vai uma primeira vez no centro, e a espiritualidade traz uma mensagem para ela, sem ter qualquer conhecimento prévio com aquela pessoa. Ah, tem um parente seu aqui, está falando com você. A pessoa, eu estou vindo aqui a primeira vez, não conheço ninguém aqui, como é que você tem isso? Ah, e às vezes você diz o nome. Não só lá no centro, eu digo, em outras situações também, em outros centros que eu já presenciei. Aí você vê como é que pode isso. Não tem como você explicar materialmente, né? E você começa a ver realmente, principalmente essas questões, esses conhecimentos, essas informações que a espiritualidade vai trazendo, vai tocando cada uma das pessoas, cada um daqueles exemplos ali que você vai vendo, que não tem como duvidar, você não tem como duvidar da autenticidade do fenômeno, né? Obviamente eu poderia simplesmente fechar meus olhos e dizer, eu não quero ver, isso é falso, isso é falso, isso é... Mas se qualquer pessoa de verdadeiramente bom senso, que se disponha a ver o fenômeno com uma postura isenta, né? Uma postura crítica, sim, mas isenta, você não tem como questionar aquilo. Né? Obviamente, há pessoas que se aproveitam, há charlatãos que se aproveitam da fé. E isso não é só no Espiritismo, são em todas as religiões. Né? Sempre haverá pessoas que se utilizam da religião para atingir os seus interesses escusos. Né? Isso sempre ocorreu e sempre, infelizmente, ainda viveremos por muito tempo, porque na natureza, nossa natureza humana, né? Nós ainda estamos engatinhando na nossa evolução, estamos vivenciando aí um mundo, como a doutrina espírita nos ensina, né? De provas e expiações. Então é natural que ainda o mal ainda tem uma certa força, uma certa pujança, né? Mas pouco a pouco vai se depurando. E esses interesses vão sumindo, né, pouco a pouco, se Deus quiser, desse nosso planeta. Né? E também pude ver, não só com pessoas estranhas, que eu digo extremamente estranhas, que eu não conhecia, como com pessoas próximas, amigos, e posteriormente até... Mas aí realmente foi posteriormente que eu já estava mais integrado na doutrina espírita, com uma base teórica maior, conhecendo melhor as obras espíritas e os fenômenos, né? Parece até que a vida estava me preparando. Porque depois que eu já tinha uma certa vivência eu pude... na minha família mesmo, várias pessoas surgiram com manifestações mediúnicas, né? Ah, mas e por que não surgiu antes, quando eu era ateu? Né? Nunca apareceu antes, que eu tenha visto, sabido, né? Mas justamente quando já tinha uma certa vivência no espiritismo, um conhecimento um pouco melhor, né, do que eu tinha antes, a mediunidade, as manifestações mediúnicas surgiram com muita força dentro da minha própria família, né? Pessoas próximas mesmo e que parece que pronto, agora que você já conhece, bora botar na prática e dentro da sua casa aqui, para você não ter mais como, se é que eu já não duvidava, né? Mas depois disso, muito, muito menos. Perfeito, perfeito. A Elizabeth aqui, né? A Beth, que frequente, frequentava muito, né, o centro, assídua, né, aqui, falou: o belo da doutrina é que ela nada impõe. O evangelho, quando bem assimilado, modifica o nosso ser.
Com certeza, né, Erlo? E em relação a. Eu queria falar também sobre as suas experiências mediúnicas, né? Bater nessa tecla também que você entrou, anotei aqui já. Mas, para a gente passar um pouquinho dessa parte ainda, passando ainda um pouco nessa parte do ateísmo, eu conversando com alguns ateus sobre o espiritismo, alguns que conhecem mais ou menos o espiritismo, entraram, disseram que estudaram bastante, e me falaram que o espiritismo é muito bacana, se diferencia das outras religiões, claro, tal, mas com aquela pegada pseudocientífica. É uma doutrina pseudocientífica. O que que você tem a dizer sobre isso, Hernan? Sobre ateus que falam que o espiritismo é uma doutrina pseudocientífica, tem aquela pegada que quer ter racionalidade, mas na verdade não tem, é só uma coisa muito sem sentido ainda, que apenas faz o homem aguentar os sofrimentos, mas sem sentido nenhum ainda. Eles falam bastante isso para mim. O que você tem a dizer sobre isso? É, só antes de complementar essa parte científica, assim, contra fatos não há argumentos, né? Então, quando você presencia tão próximo, como foi o meu caso, algumas manifestações mediúnicas que são irrefutáveis, eu só me resta tentar compreendê-las, né? E aí vem justamente o papel do aspecto científico para compreender o fenômeno mediúnico sobre bases sólidas, né? E aí você tem que voltar para compreender esse aspecto científico, segundo o pouco que eu compreendo disso, para o momento que surge o espiritismo, né? Ele surge no momento propício lá na Europa, né? Mais especificamente na França, no momento do iluminismo, né? Você não pode comparar a abordagem científica da época com a abordagem científica que nós temos hoje. A abordagem científica da época, em que ali estavam surgindo os pilares dessa abordagem científica, né? Do rigor científico realmente, de afastar as concepções, as opiniões para enxergar o objeto sob um aspecto crítico. Ali estava surgindo, o espírito surge nesse contexto. Inclusive, Kardec se utiliza disso para analisar a manifestação mediúnica, né, os fenômenos mediúnicos, que o nome espiritismo ele colocou, mas eram os fenômenos mediúnicos. Óbvio que então você não pode enxergar a ciência hoje atua dessa forma, sim, mas e na época, né? A gente não pode esquecer que a doutrina espírita faz o quê? 200 anos, né? Praticamente, não, 160, 70, por aí mais ou menos, nessa faixa. Então, o primeiro aspecto é esse, né? Você não pode enxergar algo de 2 séculos atrás com a visão que a gente tem hoje, né? Mas eu já vi algumas palestras, inclusive, ainda persistem estudos científicos, hoje sim, no âmbito das neurociências, inclusive estudando médiums, onde eu certa vez tinha os congressos espíritas que a doutora Messi organizava lá no Centro de Convenções, e teve um ano que foi muito focado nesse aspecto realmente de pesquisas, e veio um pesquisador de neurociências, um doutor que trabalhava lá nos Estados Unidos, inclusive no Instituto de Pesquisa, e ele comentou lá pesquisas realizadas com médios, né? Onde em transe os médios psicografando, e tudo aquilo era mapeado com os eletrodos, ativando. E aí existem estudos. Agora, qual o interesse realmente de divulgar isso, né? Mas que existe. Basta, se você for realmente quiser olhar tudo com um olhar sincero sem ter um viés, você vai encontrar estudos dessa linha que demonstram realmente, né? Mas o problema é que a gente realmente já vai enxergar a coisa com um olhar preconceituoso. Opa, não, realmente aí vem. É pseudociência, né? Isso, é aquilo. A gente coloca uma crítica nossa que, na verdade, não existe. Muitas vezes a gente diz, eu conheci o Espiritismo. Será que realmente conheceu? Será que realmente você se permitiu vivenciar, conhecer a essência daquilo? Verificar realmente, conhecer um fenômeno mediúnico? Como é que ocorre? Como é que são as suas premissas, né?
Às vezes a gente conhece superficialmente e já julga. Né? Muitas vezes nós, inclusive, não falo nem no espiritismo, com outras coisas mesmo. A gente conhece superficialmente, já vi isso aqui para mim, peraí. Se você se aprofundar, talvez a sua ótica seja diferente, né? A gente realmente critica muitas vezes, mas superficialmente. Se a gente se mergulhar, imergir naquilo, mas, infelizmente, muito poucos são aqueles que realmente vão isentos e tentam enxergar aquilo da melhor forma. É verdade. E em relação à sua crença na reencarnação, né? Eu já fiz algumas postagens e como eu falei, eu sigo muitos perfis de ateus, de evangélicos, católicos, que conversam comigo normalmente, alguns mais radicais do que os outros, mas ainda assim conversam. E um deles veio falar comigo sobre a ressurreição e a reencarnação. Vamos lá, eu dei a explicação dele sobre a ressurreição, o porquê que Deus não cria suas leis de tal forma e depois ele modifica quando ele quer. Eu mostrei a questão do livro dos Espíritos, né, que a lei de Deus ela é equilibrada, ele não faz ele não pensa em fazer uma coisa e depois modifica, cria a ressurreição, enfim. E algo que vai totalmente contra as leis da natureza, um corpo totalmente já deteriorado, ressurge, né? Enfim, isso aí vai contra as leis da ciência. Mas eu expliquei isso a ele, aí no meio da conversa ele falou, e a reencarnação? Vamos lá, ele pergunta primeiro para mim sobre a ressurreição. E a reencarnação? Aí eu expliquei para ele. Mas eu quero saber de você, nessa transição de você ir para o espiritismo, de sair do ateísmo para o espiritismo, o que foi que você sentiu dessa diferença entre a ressurreição, por ser algo que não faz nenhum sentido na nossa concepção científica, não pseudocientífica, para a reencarnação, né? Por que a reencarnação existiria e não a ressurreição? Eu não vou nem mencionar científico, eu vou usar racional mesmo, né? Porque, na verdade, quando você enxerga as coisas de uma ótica racional, você não precisa nem ser um cientista propriamente, mas só de você tentar raciocinar acerca do tema de uma forma lógica, usando sua razão, algumas coisas não fazem sentido para a gente. Né? A gente respeita muito a ótica dos outros, obviamente. Mas, inclusive, era uma das coisas que me tornaram, que fez com que eu ficasse muito tempo ateu, inclusive, né? Porque eu olhava algumas coisas e dizia, não, na minha ótica, né, com respeito a gente, mas algumas coisas não fazem sentido, né? São, de certo modo, algumas coisas absurdas. A ressurreição, peraí, mas você morre e depois volta, e como é que funciona isso, né? E aí vem realmente, e as leis naturais, como é que ficam, né, nessa situação, né? E isso, na verdade, reforça a sua rejeição à ótica religiosa. Porque a partir do momento que você tenta impor um certo dogma que você não consegue demonstrar minimamente pela razão, aquilo perde a força. Né? E essas são as coisas que o Espiritismo traz, que é justamente a fé raciocinada. Né? O Espiritismo vem trazer não uma fé cega, onde a gente acredita por acreditar, por uma imposição, por acreditar que, se você não acreditar nisso, você vai arder no inferno, você vai ser condenado, você não vai ter a sua salvação, né? E aí, quando você tenta impor isso, você, ao invés de trazer a pessoa para perto da religião, para perto da essência da religião, que é a mensagem moral que ela traz, você afasta a pessoa. Isso aqui é absurdo, eu não quero, nem venha, para mim isso é absurdo. Né? E isso foi a minha ótica durante muitos anos, inclusive. Né? Eu sempre questionava, mas espera aí, e a maldade? E como é que aqueles velhos questionamentos, até que, para mim, só realmente a doutrina espírita nos responde, que é, e a maldade no mundo? Se Deus pode tudo, se Deus é onisciente, se Deus é onipotente, se Ele sabe o que vai acontecer, inclusive, porque Ele permite que uma pessoa venha nascer num lar com deformidades físicas, com problemas mentais, porque Ele permite que uma pessoa nasça rica e a outra venha a ser pobre, passando todas as necessidades, né? Porque Ele permite que um recém-nascido
tem a sua vida ceifada por algum motivo, por uma doença, etc. E nenhuma religião, a exceção, pelo meu conhecimento de coisas das religiões, ela não responde isso. São os mistérios de Deus, é porque foram os pais que pecaram. Peraí, então Deus não é justo. Se o pai pecou, por que ele está punindo o filho, né? Então, esses dogmas, essas explicações não são tão aprofundadas e não passam no julgamento da razão mesmo, né? Então, isso o Espiritismo nos traz, que é justamente a nossa fé raciocinada, e ele nos traz respostas racionais acerca das coisas, onde nós somos convencidos não pela imposição, mas pela força dos argumentos. Realmente, isso faz sentido, isso tem lógica. É isso, né? Você compreende, e compreendendo, a sua fé, além de raciocinada, tende a ser mais robusta. Porque acreditar por imposição é uma coisa, acreditar porque eu realmente tenho a convicção de que aquilo é o correto, a nossa fé tende a ser muito mais robusta do que seria na outra situação, né? Perfeito. E complementando a sua fala, que foi perfeita, Erlon, também tem a questão da índole. Eu tenho uma índole, eu nasci com um irmão gêmeo. Vamos botar um exemplo bem mais forte. Um irmão gêmeo, com as mesmas amizades, mesmo ciclo de amigos, com os pais que dão a mesma educação, não são pais separados. Eu tenho o ciclo familiar ali bem estável, aquilo ali, não muda, mas um faz coisas que o outro não faz, né? Então tem isso também, né? Um é mais inteligente que o outro, por quê? Né? Essas diferenças, né? Tendo tudo a mesma coisa, mas de forma substancial há uma diferença entre um e o outro, né? De forma substancial. Tem essa questão também, né? Que nem é questão uma religiosa em si, mas mesmo lógica, né? Tem algo atrás, tem alguma coisa antes deles nascerem que fez eles acontecer isso, né? Que é muito mais profundo, né? A questão da índole, da inteligência um e do outro, né? Acontecerem coisas com um mais do que no outro, né? Assim, questões biológicas, por assim dizer, né? Mas e é por isso mesmo que a doutrina nós não chamamos somente religião, né? Minha religião é o espiritismo, mas sim doutrina, porque não é só uma religião, né? Que possui hierarquia, não sei o que, todas essas questões materiais, né? Não só por isso, mas por ter um religioso de fazer o bem ao próximo, essa questão religiosa, né? Seria isso uma religião que o próprio Kardec fala em uma das revistas espíritas. É uma religião, mas também é uma ciência e uma filosofia, né? Um conjunto de princípios que damos o nome de doutrina, não somente de religião, né, irmão? Então, por isso que a gente não pode somente chamar de religião. Concorda com isso? Concordo, né? Quando a gente vai ver a própria origem, né, da palavra religião, que vem do religare, que é algo que realmente nos conecta com Deus, né? Com essa essência, com essa força criadora, a gente não pode restringir isso, essa religação realmente, unicamente a manifestação religiosa externa, né? Como a gente tem a gente vai na igreja, vai no centro espírita, é só realmente a oração. Não, na verdade é todo esse conjunto, né? É como tudo que a gente já falou até agora. Esse aspecto mais religioso, formal mesmo, né? Da fé, mais ligado a uma fé religiosa. E o espiritismo, ele complementa isso com uma fé religiosa que é raciocinada, né? E que demonstra, segundo as leis materiais também, como ocorre, né? O Espiritismo vem mostrar que não existe nada de fantástico, nada de maravilhoso, de absurdo, excepcional, né? Nos fenômenos mediúnicos. Na verdade, Sobrenatural, né? Algo que exatamente, não existe nada como diz, paranormal, sobrenatural, né? Não é nada disso, são leis naturais, né? Agora, o fato da gente desconhecer algumas leis não quer dizer que elas não existam. Se a gente voltar, eu ia falar 200, 300, mas se a gente voltar 100 anos atrás, quem ia imaginar que a gente ia estar com um aparelho celular fazendo uma ligação? Ora, fazendo uma live, conversando com você, você poderia estar no Japão, hora dessa, qualquer parte do mundo. E a gente conversando aqui, né, com as pessoas assistindo aqui,
Quem é que imaginaria isso? Eu ia logo dizer que isso é bruxaria, né? A gente enxerga segundo a nossa visão da época, né? Se voltar 100 anos atrás, isso é bruxaria, 200 anos, né? Igual a gente está sendo permeado aqui, como um exemplo, né? De sinais, de ondas, né? Ondas de rádio, de TV, ondas de internet, né? De dados. Quer ou não quer, isso está aqui permeando a gente não está não tá vendo. Mas se a gente tiver um instrumento adequado à captação dessas ondas, você vai conseguir perceber uma realidade invisível. Eu vou conseguir perceber a ligação pelo sinal do telefone, eu vou conseguir escutar a rádio que está sendo transmitida por uma antena. Por quê? Porque eu tenho um rádio, que é o instrumento adequado, aquilo. Eu vou conseguir transmitir dados, fazer uma live dessa. Por quê? Porque a gente tem um instrumento adequado a perceber essa realidade invisível, sim, invisível, né? Só que a gente, muitas vezes, tem uma postura totalmente negacionista nesse aspecto. Se eu não percebo, não existe, né? E, na verdade, não é bem assim, né? A gente tá, não. Eu nem nego, nem afirmo, né? Mas pode ser que exista. Vamos analisar. Só que a ciência, ao menos a ciência que eu conheço, é assim. Você nem nega, nem afirma. Você diz, existe um fenômeno, vamos analisar, né? Agora, a gente não faz isso. A gente na nossa ótica infantil, postura infantil, a gente já nega. Não, isso não existe, eu não estou vendo. Se eu não estou vendo, não existe. Espera aí. Vamos analisar, vamos ver se existe uma forma específica, né? Então, os fenômenos espirituais, eles existem nessa dimensão invisível, mas que se comunica, que se relaciona, que interage diretamente com todos nós, né? E que às vezes precisamos só desse instrumento adequado para perceber essa realidade invisível aos nossos olhos, né? Mas, e aí onde vem justamente Kardec analisando a mediunidade, né? O que é a mediunidade? O ouvido está escutando o som, mas se eu ficar surdo, eu não vou perceber a vibração do ar, né? O olfato, o paladar, os olhos, se eu não tenho algum problema na visão, eu não vou mais conseguir ver nada que está ao meu redor. Desculpe. Então, a mediunidade nada mais é do que esse outro sentido, que alguns trazem ela mais forte, né, mais pujante, conseguem perceber algumas nuances do plano espiritual, ou servir de intermediário, né, também para trazer essas mensagens. Alguns veem, outros escutam, outros conseguem a psicofonia, né, você serve de instrumento para que o espírito utilize as suas cordas vocais, o seu corpo para transmitir certa mensagem, né? Mas é apenas porque aquele é um instrumento adequado, né? Quem sabe um dia a gente vai poder se comunicar também com o plano espiritual, também com o celular dessa mesma forma, né? A gente vai sintonizar uma vibração na frequência adequada e se comunicar com os nossos parentes que já partiram desse plano físico, né? Os nossos amigos do lado de lá. É só uma questão de desenvolvimento científico. Isso não é nada fantástico, nada. É só a questão da evolução natural do homem, penso eu. E pelo celular já é algo ainda muito material, né? Mas a natureza não dá saltos, né? Como o irmão agora repete muito, é o que o nosso irmão Trindade fala, né? Aqui no centro. A natureza não dá saltos, né? Então faz parte do processo estarmos aqui pelo celular ou pela TV mesmo, como o Geraldo Lemos fala bastante, né? Que vai chegar um momento, Chico havia falado a ele, que vai chegar um dia que as pessoas vão estar se comunicando com seus entes queridos pela televisão, né? Então, ainda assim é algo material que vamos em mundos mais evoluídos estaremos nos comunicando livremente com os desencarnados, né? E com os desencarnados mesmo, né? Enfim. Tudo é matéria, né? Tudo é matéria. Só vai mudar a densidade dessa matéria. Em alguns locais essa matéria é mais sutil e aqui ainda é muito grosseira, né? Eu só, desculpa me interromper, o que eu lembrei também, você falou da questão da ciência, da pseudociência, e a gente vê, acho que eu até comentei com você, a questão da transcomunicação instrumental, né? Existem as pesquisas aqui no Brasil, acho que é Sônia Rinaldi, lá em Campinas, se não me engano, se não me falha a memória,
onde, através de aparelhos eletrônicos, são captados o plano espiritual, né? Seja através de som, capta som do plano espiritual, seja através de imagens, inclusive, e inclusive vídeos, né? Então, existe já um projeto que é desenvolvido há anos sobre a transcomunicação instrumental, que nada mais é do que o registro dessa dimensão que nos é invisível através de equipamentos eletrônicos. Perfeito, perfeito. A gente falou sobre muitas coisas em relação ao espiritismo que poderíamos passar dias e dias, não digo nem até o outro dia, mas dias e dias, né? A gente mal falou também algo que é tão importante, não deixa de ser importante, que é no espiritismo a própria questão de não ser algo tão cômodo de se seguir, que a gente vai até um líder religioso e confessa nossos pecados e tá tudo e a gente tá quite, né? É algo que a gente vai ter que construir com nós mesmos, né? Não é algo tão cômodo, tão material, me chamou também muita atenção, complementando a sua experiência, para dar ainda mais força, né, a ela, não ofuscando a sua experiência, claro, em relação a ser muito mais cômodo e material e muito pouco sentimental de eu ter que fazer não sei quantas preces para eu poder me livrar daquele meu pecado que eu fiz uma semana atrás e fui me confessado na minha casa de oração, né? Enfim, o que vai mudar isso no meu interior, né? Essa é a questão que eu também falei com o Max. É muito mais cômodo eu chegar e falar para você que eu não bebo ou eu não faço tal coisa porque eu sou de Deus, porque eu sou da igreja tal, da casa de oração tal. Mas se nós fôssemos, se nos esquecêssemos, e se não existisse reencarnação, a palavra reencarnação ainda, né? Se falar de reencarnação pode ser que fique uma coisa muito mística, né? Sem a explicação devida da reencarnação em relação à doutrina espírita. Mas vamos supor que nós esquecêssemos de tudo, na próxima vida fôssemos ter uma nova encarnação, que seria uma reencarnação, mas a gente não está mais lembrando disso, né? Supondo. E aí, será que se alguém oferecer a bebida, ou oferecer aquilo que eu disse em vida passada, que eu não fazia porque eu sou de Deus, será que eu não iria fazer se eu me esquecesse daquilo? Porque se caso eu tivesse aquilo já aqui dentro, que é algo ruim, eu não faria, né? Se eu colocasse aquilo, não me auto-sabotasse, né? Então, eu acredito que na doutrina espírita, complementando o que você havia falado, é algo que mexe com o nosso interior, com a nossa consciência, né? Que não diz o que é certo, o que é errado. E o que a Beth mesmo falou, que é algo que é muito fluido, que deixa a gente trabalhar algo dentro da gente, não algo muito superficial, né, irmão? Já que a gente falou muito disso, eu atribuo muito mais valor a um ateu virtuoso do que um religioso virtuoso. Porque quando um ateu, eu estou falando realmente virtuoso, de uma pessoa que traz aquela essência boa, aquela essência de praticar o bem, de ajudar, nas mais diversas situações. Porque ele não tem nenhuma ideia religiosa, concepção religiosa que está dizendo assim, olha, você vai ter que fazer isso, porque senão eu vou trair para o espiritismo, senão você vai para um umbral, viu? Não, ele faz naturalmente, porque é da essência dele, né? E aí, nesse aspecto, o próprio espiritismo ainda ser fora da caridade não é salvação, pouco importa a sua religião, pouco importa a sua falta de religião. Obviamente que a religião é importante até para dar um aspecto de consolo e esperança para o indivíduo na condução de sua vida, né? Mas o que é realmente importante é a nossa essência. E a nossa essência, ela não pode ser como uma coação por causa da religião, uma coação psicológica, né? Antigamente era, eu vou ser bom porque senão eu vou para o inferno, né? E aí a gente tem sempre essa visão material. Eu tenho que rezar, tenho que pagar minha penitência para poder, né? E, na verdade, vem o cristianismo com a luta, com a visão aumentada pelo espiritismo, né? Que na verdade o espiritismo nada mais é do que o cristianismo sob com os véus dos mistérios levantados, né? Até porque o dia que o espiritismo se divorciar dos ensinamentos, da essência do ensinamento de Jesus, a gente vai ter que abandonar o espiritismo e seguir com o evangelho de Jesus. Mas graças a Deus não é assim, né? Graças a Deus o espiritismo vem fielmente, está ali fielmente alinhado com os ensinamentos do Mestre Jesus, e não só alinhado, é a base do
do espiritismo, né? Então, o que outrora era a gente fazia o bem, ou deixava de fazer o mal por medo de uma punição eterna, né? Hoje em dia, no espiritismo, a gente diz, não, eu não vou fazer isso, porque senão eu vou para um umbral, né? E quando você vai ler o Evangelho, segundo o Espiritismo, já tem lá uma análise quanto a isso, né? Que faz inclusive uma gradação, né? Existem aqueles que fazem o mal, existem aqueles que não fazem por falta de oportunidade, mas se tiver, vai lá fazer, né? E existe aqueles que se esforçam para não fazer, e existem aqueles que nem passam a ideia de cometer um ato equivocado, né? Então, no primeiro, o progresso ainda não foi nem feito, né? Nos outros, o progresso está em via de realização. Mas naquele que sequer pensa em fazer, independentemente de sua religião, nesse o progresso já está realizado, né? Então a gente tem que ser sincero para conosco mesmo, né? Porque a gente não pode tentar deixar de buscar a nossa melhoria, buscar agir o mais corretamente possível por esse medo de punição, né? Até porque Deus nos pune, né? A gente tem que buscar fazer realmente por uma convicção íntima de que aquilo é o correto. E trazer aquilo para a nossa essência, pelo hábito diário de nossa transformação. Né? Então, acho que é muito isso. É trazer para a nossa essência, independentemente da religião que nós sigamos ou que não sigamos. Mas busquemos sempre, antes de tudo, uma postura cristã, não como religião, uma postura cristã como uma diretriz de conduta moral, né? Para cada um de nós. Exatamente, exatamente. Esse medo, né, Herman, de punição não é sinônimo de respeito, né? Se você me bater para eu poder tratar você melhor, eu vou tratar você melhor não por respeito, mas por temer você, né? Ter medo de você fazer algo comigo se eu não disser obrigado a cada coisa que você me faz, por exemplo, né? Mas se você me ensinar isso de uma forma que eu possa respeitar e eu possa entender o valor do respeito pelo que você faz por mim, já é outra coisa, né? Respeito é diferente de temer, né? De ter medo. E em relação ao espiritismo, Jesus ser o nosso norte, né? Eu acredito muito que eu vou estar em outras palavras falando que o próprio Angorá já havia falado, que Jesus é o nosso norte e o espiritismo é apenas um tipo de trajeto até ele. Pode ter vários outros trajetos, o que mais nos satisfazer é o melhor. Então, o espiritismo está para você, se você quiser chegar para ele, está aqui de braços abertos, assim como as outras doutrinas. É um tipo de trajeto que você pode se afeiçoar mais ou menos, e você vai ter que procurar o que você mais se afeiçoar, mas o norte é Jesus, e sempre vai ser ele, né? Eu não me lembro se foi Kardec ou se foi Leon Denis. Eu posso estar enganado, né? Sobre a autoria, mas alguém falou justamente isso. O Espiritismo, ele não é a religião do futuro, né? Ele é o futuro das Leon religiões. Denis, foi Leon Denis. Mas ele se depurando e compreendendo melhor até a manifestação, essa questão da mediunidade, das manifestações mediúnicas, vão naturalmente convergindo para o mesmo local. Até porque o ensinamento moral da grande maioria das religiões é um só. Né? Se for ver, a base o Evangelho, o exemplo de Jesus. Né? E até aquelas que não seguem os ensinamentos de Jesus, mas seguem ensinamentos que são os mesmos de Jesus, porque o bem é um só, seja onde você estiver. Né? Então, se você busca o bem, busca praticar o bem, busca se melhorar, você vai estar praticando os ensinamentos de Jesus, né? Porque o bem é universal, né? A gente já traz aquilo inato, inclusive, na gente. Basta só a gente ter a lucidez necessária para tentar escutar a nossa consciência na nossa melhoria. Exatamente. Tanto é que o próprio Chico falou que se ele estivesse numa doutrina que falasse que fora dela, por exemplo, ele estava na doutrina espírita, se a doutrina espírita falasse, tivesse o lema fora do espiritismo não há salvação, ele já não estaria lá. Mas como é fora da caridade não há salvação, então é universal. Onde você estiver e fizer a caridade, vai ser importante. Ontem mesmo o Angorá havia falado, né, que o importante não são nossas crenças, mas nossas ações, né? Porque, enfim, aí eu complementei na minha cabeça que as crenças não mudam o mundo, né? O que muda o mundo são nossas ações, né? Enfim, agora eu queria perguntar a você o que você passou de forma substancial, né? Que fez algum sentido muito maior do que o normal, né? Durante essa transição sua do ateísmo para o espiritismo. Foi que teve mais de diferente na sua, que passou de diferente aí?
Deixa eu pensar, porque são muitas nuances, né? Muitos aspectos, né? Na família foi relativamente tranquilo, né? Foi relativamente tranquilo. É, mas uma coisa que realmente me impactou foi a necessidade de conhecer realmente a doutrina. Então, nos primeiros anos realmente que eu estava conhecendo a doutrina, era lendo os livros, lendo realmente, porque eu precisava compreender aquilo de novo, né? Precisava realmente compreender justamente para responder os meus próprios questionamentos, né? Então, teve essa primeira situação. Naturalmente, você vai mudando os seus hábitos, né? Vai mudando a forma, pouco a pouco, né? Dia após dia, né? Vai tentando mudar a forma de seu comportamento. Você começa a enxergar que alguns comportamentos seus não são os mais adequados. Você começa a ficar incomodado com suas posturas equivocadas, realmente, né? Você, poxa, antes isso aqui não me incomodava, mas agora vou tentar modificar, né? Obviamente isso não é de uma hora para outra, né? A gente ainda cai muito, pratica muitos equívocos ainda que a gente sempre praticou, né? Mas o importante é justamente a gente estar se esforçando para se transformar e para se melhorar. E aí você vai mudando os ambientes, você vai mudando as pessoas que você convive, e não é nem como uma forma de criticar aquela pessoa do mal. Não é isso. É porque vão mudando as suas afinidades, né? Você começa a ter uma outra visão de vida e, naturalmente, ter afinidade com outras coisas. E começa a ter afinidades com outras pessoas, né? Além de uma coisa que também marcou muito foi, assim, além de ter a frequência ao centro, né? O Grupo Cristão Espírita Angorá, eu também tive a oportunidade de ser acolhido também no outro grupo, que são os Anjos da Madrugada, né? Isso foi em 2010, mais ou menos. E desde lá sempre tive ligado, horas mais intensivas, horas um pouco mais afastado, mas nunca perdi a ligação. Isso, para mim, traduz realmente a essência de tudo que eu aprendi na doutrina, né? Que aprendi com o Evangelho de Jesus, que é colocar em ação. Isso que você falou agora há pouco, né? Colocar, o que o irmão falou, tem que colocar em ação. Porque não adianta de nada a gente devorar os livros da doutrina e devorar só para achar bonito, para se vangloriar que conhece todos os aspectos teóricos da doutrina, né? E não é bem assim, né? Então, esse outro grupo também, os Anjos da Madrugada, que faz trabalhos mais beneficentes, né? De amparo, moradores de rua, tudo, permitiu colocar um pouco em prática, né? Tudo aquilo que a gente acredita. Eu acho que, na verdade, é um complemento, né? A gente vai tentando somar o aprendizado mais teórico e colocar em prática um pouco aquilo que a gente aprende, né? E, graças a Deus, estou ainda hoje vinculado tanto ao nosso grupo Cristão Espírita Angorá quanto aos Anjos da Madrugada, né? Que massa, muito, muito massa. Eu queria também complementar com a frase do Bruce Lee. O Bruce Lee ele falou o seguinte, que o importante não é o que não é o que sabemos, e sim o que fazemos com o que sabemos, né? O que nós sabemos pouco importa, né? O importante é o que a gente faz com o que sabe, né? Enfim. Outra pergunta, irmão, a gente já está caminhando para o final. Se você já foi vítima de alguma intolerância religiosa nessa transição, né? Você disse que na sua família aí foi relativamente bacana, né? Mas, de uma forma geral, na sua vida, depois que você virou espírito, você foi vítima de alguma intolerância religiosa? Por incrível que pareça, não, sabe? Como eu falei, tem a questão das afinidades, né? Então, obviamente, por ser ateu, eu sempre vivi cercado de pessoas que pensavam de forma igual a mim, né? Mas o interessante é que mesmo tendo mudado essa minha concepção religiosa, né? Eu não sofri resistência, né? Até porque eu ainda tenho as mesmas críticas que anteriormente eu tinha à religião, muitas delas ainda persistem, né? Isso não é, na minha ótica, não é contraditório, não é errado. A gente tem que ter realmente uma postura crítica diante das coisas. Obviamente que hoje eu não trago aquele radicalismo de
agredir uma religião por agredir de forma vazia. Na verdade, graças a Deus, eu não preciso mais agredir religião nenhuma, né? Mas, obviamente, a gente tem uma postura crítica quanto a certo. E dentro do próprio espiritismo, a gente sempre tem que ter, né? Até como aquilo que Kardec, quando ele entrou em contato com o espiritismo, né? Ele disse, eu só vou acreditar numa manifestação mediúnica, né? Que uma mesa está se mexendo, que uma mesa está emitindo sons, se comunicando, né? Quando ela tiver cérebro para pensar e nervos para sentir, né? O próprio Kardec teve essa postura, né? Então é natural que a gente tenha essa postura crítica, né? Apesar da crítica antes, mas antes eu trazia junto dessa crítica realmente uma postura muito, muito forte, radical, assim, contra a manifestação religiosa, porque, como eu já falei, né, a gente compreende a evolução histórica, os abusos dos homens, né? Hoje a gente compreende que não foi a religião em si, não foi a mensagem em si, né? A gente consegue discernir a mensagem do mensageiro, né? Muitas vezes o mensageiro está ali cheio de equívocos, e esse mensageiro somos todos nós, hoje em dia pelo menos a gente enxerga isso, né? E aí justamente a gente não pode julgar o próximo, porque a gente se coloca também na posição dele, eu também estou cheio de meus equívocos, né? Quem sou eu para estar aqui apontando o dedo, né? Então a gente tenta ser um pouco mais, compreender um pouco mais, ser mais solidário até os equívocos do próximo, porque a gente sabe que nós somos os mais necessitados de compreensão, né? Porque somos nós muitas vezes que mais erramos, né? Então acho que a visão das religiões realmente mudou nesse aspecto, para ficar um pouco mais serena, um pouco mais tranquila e compreendendo que é uma evolução natural, né? Verdade, verdade. E o que mais te admira no espiritismo, irmão? O que mais me admira, É. hoje o que mais me admira, no início quando você chega, você fica deslumbrado pelo fenômeno, né? Muitas vezes, né? Mas Chega ali, hoje, hoje. oi? Hoje você. Não, aí não faz, né? Aí você vai, depois que passa o deslumbre da manifestação mediúnica, chega que eu considero que é mais importante, o que mais me chama atenção, o que mais me impressiona e que é o que é mais difícil, que é a essência moral que tem por trás do espiritismo, né? Porque você entra na doutrina, se deslumbra com aquilo, acha a doutrina fantástica, emerge na doutrina, né? E aí, de repente, com o passar dos anos, parece que vai passando aquela fascinação positiva, eu estou falando, né? Aquele deslumbre, aquela tanta coisa nova, né? E aí, para mim, pessoalmente, aí onde chega o que mais, a coisa mais importante e mais difícil, que é, e agora? Eu vou me transformar moralmente, eu vou persistir no meu esforço de minha transformação moral, ou eu vou abandonar isso, vou deixar para lá e fingir que nada disso existe e que pronto. Esse é o mais fácil, né? Obviamente, né? Mas o mais fácil nem sempre é o melhor para nós, né? A gente tem que estar buscando. Então, o que hoje em dia mais me atrai, o que mais importante na doutrina é a essência moral e que nada mais é do que o ensinamento do nosso mestre Jesus, né? Massa. Que massa, bicho. Aproveitando o que mais te admira no espiritismo, o que te fez ainda admirá-lo ainda mais? Você que te fez admirar ainda mais na doutrina espírita através de alguma obra? Qual foi a obra que mais lhe chamou a atenção? Aproveitando a pergunta da Ana Beatriz, minha namorada. Ela perguntou, você foi que te fez substancialmente ter um amor ainda maior pela doutrina, né? Consequentemente, a obra que lhe chamou mais atenção, obra literária. Não tem como mencionar uma, mas eu posso dizer assim, as obras de André Luiz são essenciais e fundamentais, né? Porque você vai, existe uma coisa ali, e aí ele vê as obras de André Luiz e vai mostrar como é que é a vida do outro lado, né? Você, poxa, é assim, e as coisas você começa a fazer as relações realmente com as demais obras da doutrina espírita, né? Lógico que a base é o Pentateuco de Kardec, né? A base é aquilo, são as obras que Kardec deixou. Mas as obras de André Luiz, realmente, elas vieram assim, esclarecer e complementar aquilo que Kardec nos trouxe, né? E André Luiz e Emmanuel, né? Que é a série histórica ali de Emmanuel. Você pega há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo, Renúncia, né?
todas essas obras, né, são fantásticas. E, posteriormente, também veio Memória de Suicida, de Ivone A. Pereira, né? Enfim, mas esses dois, André Luiz e Emmanuel, essas obras básicas ali, A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, essa série, e a série histórica de Emmanuel, acho que ali são livros fantásticos mesmo, assim, não só, independentemente de ser espírito, inclusive, algumas coisas, né? São obras que realmente enriquecem muito a nossa vida. Que legal, é mesmo, concordo. Estou vendo aí além de ter já lido, né, rapidamente as obras de André Luiz, todas por cima, algumas completamente, né, e ainda estou me aprofundando ainda mais com os estudos de Marx. Pensei ainda em perguntar, irmão, tanto no seu desenvolvimento mediúnico que você teve no Grupo Cristão Espírita Angorá, quanto com os estudos do livro de André Luiz, em relação a você ter aflorar a sua mediunidade, qual é a sua relação com o plano espiritual, como é que é essa relação com o plano espiritual que você tem, quais são as suas experiências espirituais, né, experiências mediúnicas principais que você tem, que foram desenvolvidas nesse tempo aí de transição, nesse momento, desse tempo que você foi se tornando mais ainda espírita, indo ao centro, né, o Grupo Cristão Espírita Angorá, e lendo as obras de André Luiz. Como é que se tornou essa presente na sua vida, como você disse, né, que foi aflorando quando você entrou no espiritismo? Quais são as suas experiências principais, assim, que você podia mencionar pra gente, né? Talvez até inspirar algumas pessoas que estão assistindo e ainda vão assistir a live. Eu, pessoalmente, não tenho, pelo menos até hoje, nunca tive uma mediunidade tão ostensiva, né? No sentido de um médio mais ostensivo, né? Obviamente, a gente, quando vai viver esse ano dia, você vai aflorando de forma mais intensiva a sua sensibilidade, você começa a perceber as energias das pessoas, dos ambientes, a sua própria energia, né? E isso aí, com certeza. E também vivenciei na minha família pessoas muito próximas com manifestações mediúnicas muito fortes, inclusive, né? Uma delas você, inclusive, conhece, né? Que frequenta sempre Tia Rosa, mas também tive outras situações dentro da minha família também, né? E acho que eu lembro uma vez somente no centro, na época eu estava morando em Uberlândia, realmente, eu senti um fenômeno mais era uma reunião de desobsessão, e realmente, quando eu saí, eu fiquei raciocinando o que, é que tinha acontecido, né? Que eu era aplicando um passe, conversando com um espírito incorporado no médio, né? E aí parece que a mão foi se mexendo sozinha, foi tudo foi sendo guiado naquele momento, né? Realmente naquele dia eu senti uma manifestação um pouco mais intensa, um pouco mais forte, né? Mas em regra a minha relação com a mediunidade não é uma mediunidade muito ostensiva, minha pessoalmente, né? Mas e as obras de André Luiz, mas vem justamente para você compreender melhor como é que se dá essa manifestação, por mais que você não perceba de uma forma tão intensa o mundo espiritual, mas quando você entra em contato com as obras, você começa a entender como é que as coisas estão, essa engrenagem está girando por trás de tudo aquilo, né? Dos médios ali, como é que está tudo se desenvolvendo. É verdade. E em relação a sua relação com as outras religiões, como está sendo, desde que você virou espírita, como essa relação sua diante das outras religiões, você passou a conhecer mais, provavelmente, né? Pelo que eu já conversei com você, acredito que você se tornou também não só um admirador do espiritismo, mas vontade de aprender e diferenciar, talvez, o espiritismo das outras religiões, mesmo estando satisfeito na doutrina espírita. Você teve essa vontade e teve essa diferenciação que você percebeu e gostaria de falar pra gente? Como eu falei antes, acho que eu focava muito, antes do espiritismo, mesmo no início, né? Eu focava muito naquilo que divide mesmo, eu focava muito nas diferenças. Então, eu criticava muito os aspectos que eu considerava equivocados nas diversas religiões, né? Só que esquecia de ver que não tem só os aspectos que diferenciam, que afastam as religiões, mas que existem aspectos essenciais que, na verdade, unem todas as religiões, né? Que é esse aspecto moral. Quando você começa a enxergar isso, você passa a tentar, de certo modo, dar menos importância
a eventuais situações, circunstâncias que você não concorda com outras religiões e passa a buscar justamente aquilo que pode agregar, né? Porque, afinal de contas, nós estamos num par comum aqui nesse planeta e a ideia é que todo mundo se junte e realmente se dê as mãos para se buscar construir um planeta melhor, né? Um mundo melhor, uma vida melhor para todos, né? E, como Jesus falou, eu fecho de varas, né? Se todos estivermos juntos, né, naquilo que agrega, a gente pode focar no copo, é o copo meio cheio, né? O copo está meio cheio, está meio vazio, né? Você pode ter uma visão negativa e focar, dizer, o copo está meio vazio. Ah, não, mas o copo está quase cheio, está meio cheio. Então a gente pode focar realmente naquilo que une, naquilo que agrega, de todas as religiões, né? E nada impede que mesmo sendo espírita, a gente tente buscar compreender melhor, né? Até porque só enriquece a gente, né? Fortalece algumas crenças nossas, faz que a gente reflita outras, né? Quando você vai compreender a própria história da Igreja Católica, né? Alguns exemplos, São Francisco, né? E ele nasceu no céu da Igreja Católica, né? E é uma figura relevantíssima para o Espiritismo, né? Independente de religião, a história de vida dele é essencial, né? Reflete muito os ensinamentos de Jesus. Então, você estudar essas outras religiões, compreender algumas coisas delas, é importante para você robustecer sua própria crença no Espiritismo, enriquecer até a parte cultural mesmo, de compreender aspectos históricos, tudo o que levou ao surgimento do Espiritismo como ele é hoje, né? E a Bíblia, Herman, contribuiu de alguma forma com a sua, contribuiu de alguma forma com o seu crescimento espiritual, mesmo que sendo diferenciando, ela teve alguma contribuição, agregou em algo na sua vida? Eu só vim entrar em contato mais intenso com os textos bíblicos, né? Depois que eu entrei realmente no Espiritismo, porque antes eu até entrava em contato eventual, mas era realmente só para rechaçar aquilo. Eu já vinha aquela preconcepção de, isso aqui é negativo. Eu não quero, isso aqui os homens abusam disso aqui, eu não quero saber disso, né? E quando eu entro no Espiritismo, a gente entra em contato direto com o Novo Testamento, né? Porque ali é a essência do Espiritismo, dos ensinamentos de Jesus, exatamente. Então, isso é a Bíblia também. Então, isso realmente trouxe para a minha vida, e para mim é o essencial da Bíblia, são os ensinamentos de Jesus, né? Mas você começa a depois ver as epístolas de Paulo, começa a ver também outros textos. Eu não fiz um estudo tão profundo quanto você fez, Diogo, mas muito superficial, na verdade, né? Eu ainda estou me ambientando em muitos aspectos da Bíblia, né? Obviamente você tem que ter uma postura crítica daquilo. Tem que compreender que alguns textos são históricos, alguns textos ali são políticos. Você não pode. Você tem que compreender o contexto em que aquele texto foi escrito, o contexto cultural, o contexto político, o contexto histórico, né? Então você tem que ter essa noção quando você vai ler um texto bíblico, né? Surpreende você querer trazer para hoje em dia algo que não se aplica. E aí você dá margem justamente para que as pessoas venham bater, no sentido vulgar, né, na religião, porque, ora, isso é absurdo. Um pai matar um filho porque Deus mandou. Não, a gente, né, você tem que compreender o aspecto histórico e tal, e ter realmente essa olhar crítico quanto a alguns textos da Bíblia. Né? Mas são relevantíssimos, sim. Né? Tem ensinamentos morais, ensinamentos religiosos riquíssimos ali. Né? Agora a gente tem que saber enxergá-los da melhor forma possível. Perfeito. Eu perguntei isso a você, Herman, porque para mim agregou e muito, não só por me Sim, ensinar, mas porque eu consegui diferenciar e na doutrina espírita eu consegui compreender o porquê que ela é daquela forma. Que, como o irmão agora fala, que é o maior livro que já existiu, né? Porque ele veio para poder só agregar da forma que fomos ver ela, depende da forma com que fomos ver. Se a gente quer ver de uma forma negativa, a gente vai ver de uma forma negativa. Se a gente quiser ver de uma forma positiva, a gente vai ver. Assim seja feito, né? Mas aí agregou muito porque eu nunca fui ateu, mas eu já me inclinei muito a deixar de acreditar em Deus. Mas para continuar acreditando em Deus, eu comecei a questionar muito mais. Questionar. Então,
eu dificilmente hoje eu vou deixar de acreditar em Deus, porque quando eu deixo de acreditar um pouquinho, eu começo a relembrar tudo aquilo que eu estudei. Eu começo a parar um tempinho e começo a relembrar tudo. Por isso perguntei a você em relação à Bíblia, porque eu questionei bastante por muito tempo, ainda questiono muita coisa, e isso é que faz eu construir uma fé inabalável. Não vou ter tão cedo, só Jesus o tem. Agora eu tento construir ela cada dia com os meus questionamentos. Quando aparece um, eu já corro para poder ter a dúvida, e por isso que a Bíblia foi um livro que agregou muito. Porque eu busquei muito, entendeu? Você falou, eu lembrei de uma certa vez, estava conversando com um conhecido meu, que também é espírita, e eu estava lendo alguns livros de filosofia mesmo. E aí ele olhou assim, aí disse, mas você vai ler esses livros, você vai começar a questionar a sua fé. E ele é espírita, né? Eu digo, mas se a minha fé não conseguir resistir a esses argumentos, então minha fé está equivocada, né? Então eu tenho que conhecer as coisas justamente para buscarmos essa fé inabalável. Porque se minha fé é abalável, tem uma coisa de errado. Ou em mim, que não estou sabendo ver adequadamente, ou nas bases em que ela se sustenta, né? Então, a gente não tem que ter medo de colocar a nossa fé à prova, né? A nossa fé, a gente tem que buscar ao máximo fortalecê-la, né? E não ter medo, vou deixar de ler isso aqui, porque isso aqui vai mudar a minha cabeça e eu vou deixar de acreditar nisso. Se eu deixei de acreditar, algum equívoco houve, ou meu ou daquilo que eu acreditava, né? Perfeito, perfeito. É isso que eu queria dizer. Você deu um exemplo, agora fechou com chave de ouro. E aí, irmão, você acredita que o espírito já faz parte da sua vida completamente? Tem alguma chance de você desistir de tudo? Rapaz, a gente nunca sabe, né? Que nós somos ainda seres muito, muito imperfeitos, muito falhos, né? Mas para mim o espiritismo ele faz parte da minha vida naturalmente, né? Eu não enxergo ele como uma religião, não, é uma coisa natural, é uma lei natural do universo. O espiritismo ele apenas vem explicitar algumas leis naturais, né? Graças a Deus o espiritismo me ajudou a enfrentar muitas situações difíceis da vida, né? De forma mais tranquila, de forma mais serena, mais amena. Então, hoje em dia eu enxergo como uma coisa que já faz parte da minha essência mesmo, né? Obviamente a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas segundo a óbvio que eu tenho hoje, eu sou muito, muito tranquilo de afirmar que realmente o espiritismo já faz parte da minha vida, da minha essência, e não tenho receio algum de que isso venha a ser abalado. Que massa, que massa. Eu penso da mesma forma. E para finalizar mesmo, a pergunta final é: o que você falaria se tivesse a oportunidade de toda a humanidade estar lhe escutando? O que é que você falaria, irmão? Mas Jesus, e eu falar menos religião no aspecto da gente buscar mais realmente a essência da religião, que é o ensinamento de Jesus, certo? Nos preocuparmos menos com as coisas que trazem divergência, que trazem cisão, que vem nos separar do nosso irmão, buscar criticar de forma negativa um pouco, apontar os defeitos menos do nosso próximo e buscar compreender e amar mais, né? E nada mais sintetiza melhor essa busca do bem do que os exemplos de Jesus, né? Então, que todo mundo busque e se inspire sempre conhecer, compreender e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Perfeito, perfeito. Sempre eu gosto de fazer essa pergunta final, né? Para a gente encerrar com essa chave de ouro mesmo, né? O que a gente poderia falar, né? Se a gente tivesse oportunidade para toda a humanidade. E cada um pode pensar de uma forma, né? É muito bacana a gente ouvir isso das pessoas que estão dentro do espiritismo, ou seja, de qual for a religião. Pessoa normal, a gente ouvir, né? O que ela tem a dizer e refletir, né? Porque é uma pergunta que faz a gente refletir muito. Não é o que eu falaria, é uma coisa muito importante. Eu tenho uma oportunidade, o que eu vou falar se eu tivesse oportunidade para falar para toda a humanidade? E de fato é isso mesmo, né? Não focarmos no que pode nos separar dos nossos irmãos, né? Mas no que vai nos fazer congregar, nos aliar ainda mais, nos unir, né? Perfeito, Herman. Adorei o que você falou. Agora, antes de fazermos nossa prece, gostaria que você fizesse suas considerações finais. Pode ficar à vontade, viu? A palavra é sua completamente. Amigo, só agradecer, Diogo.
pela oportunidade, né? É importante que você, esses trabalhos que pessoas como você estão fazendo, né, de estar tentando divulgar ao máximo, divulgar a doutrina, registrar realmente, né, as pessoas que estão envolvidas, que estão buscando dar uma contribuição mínima que seja, né, isso serve de reforço positivo na construção de um mundo melhor, né? Então, que esse seu exemplo, que essa sua ação sirva, que essa sua ação sirva de exemplo para muitos outros, né? E que isso vá se multiplicando, né? Multiplicando cada vez mais na nossa vida, nesse nosso planeta, para que um dia, quem sabe não, com certeza, né? Estejamos todos vibrando em vibrações, energias positivas e energias construtivas, né? Trazendo paz, esperança e felicidade para todos. Assim seja. A palavra é sua agora, a oração é sua. Pode ficar à vontade, viu, meu irmão? Muito obrigado. Vamos elevar o pensamento a Deus nesse momento, agradecer por mais essa oportunidade de conversarmos um pouco e termos sempre por diretriz a mensagem do nosso Mestre Jesus, Jesus que nos legou por meio dos seus exemplos registrados no Evangelho. Né? Façamos a oração que ele nos legou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Ó, Herman, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade, tá aqui pra gente, ouvindo a sua história, né? Que com certeza muitas pessoas vão se identificar, e essa intenção, né, de eu chamar não só você, mas muitos outros que eu admiro, que eu quero muito bem. E assim como você, Enilton, nosso mais um colaborador do Grupo Cristão Espírito Angorá, vai estar com a gente próxima semana, nesse mesmo horário, no mesmo dia, né? Um domingo, né? Próximo domingo vai ser ele. Muito obrigado, Herman. Boa noite. Agradeço. Deus, viu? Deus Todos vocês agradeço. também. Boa noite para todo mundo também. Agradeço a todos. Um abraço. Até mais. Boa noite.